galerinha, família CDM 66. Gente, tô deixando um vídeo aqui para vocês muito bom. Eu quero que você que faz parte dessa família de CDM 66, você que se inscreveu nesse canal, você assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo fala como o Espírito Santo trata a igreja dele, como que o Espírito Santo de Deus trata aqueles que estão em pecado, aqueles que estão sendo escravizados pelo diabo e não conseguem ser livres disso, mesmo dentro da igreja. Existem pastores, existem missionários, cantores, que mesmo cantando, mesmo fazendo sucesso, mesmo pregando, ganhando alma, ainda são escravos de Satanás. É aquela palavra que diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Existem pessoas assim. Então eu quero que você assista esse vídeo, porque esse vídeo mostra como que o Espírito Santo trata com aquela pessoa que está sendo escravo do diabo, que está em pecado. O Espírito Santo vai te mostrar através desse vídeo que ele não é acusador, ele é consolador, ele é o remédio, ele é o que cura, ele é o que sara. Assiste esse vídeo, depois do vídeo a gente vai conversar mais um pouquinho. Vamos lá pro vídeo. Eu estava num congresso, num ministério muito grande em São Paulo, e tinha uma cantora louvando o hino, mas ela cantava assim, meu Deus, o fogo caía mesmo, mas ela era muito, assim, tinha muita autoridade para cantar e tal, e eu ia pregar nesse congresso. E quando ela estava cantando, todo mundo falando em mistério, aquela coisa toda, sabe? E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi ela com 7 anos de idade, sendo separada para um espírito maligno. Quando eu abri o olho, eu olhei ela cantando e o Senhor falou comigo: todas as vezes que ela tá dando um salto no ministério dela, esse espírito maligno vem e puxa ela para desonra. Aí eu falei: mas como? A mulher canta, fogo cai, uma loucura, e Deus me dá esses mistérios também, sabe? Às vezes eu vejo assim, a pessoa... Já aconteceu comigo, William, só que quando é assim eu tenho muito cuidado de ver assim a pessoa ou cantando ou pregando absurdamente e eu ver assim cheirando cocaína, e Deus me mostra, entende? Já aconteceu isso. Entendo muito. Aí ela pegou, quando ela desceu assim do altar, aí eu falei: Deus, se for para eu entregar para ela essa revelação, ela vai me convidar para comer, para alguma coisa, né? E daí o marido dela terminou o culto, e ela era a cantora da convenção. Quando reunia as convenções, ela que cantava, tá? O marido dela pegou e falou bem assim pra mim: missionária, vamos comer alguma coisa? Quando ele falou isso, me doeu a espinha. Eu falei: não acredito, Deus. E eu tava na cidade dela, tá? Com o pastor presidente dela, sabe? E daí ele falou assim: onde você está hospedado? Eu falei: em tal lugar. Daí ele falou assim: vamos fazer assim, ó, hoje não vamos comer num lugar ali, mas outro dia eu vou fazer na minha casa uma comida bem... Eu falei: misericórdia. Aí a gente foi comer nesse lugar e tal, e daí ela veio muito querida, muito educada, conversando comigo. Você olhava para ela, William, você não dizia que tinha alguma coisa oculta. E eu olhava para ela e Deus me mostrava o Espírito na vida dela. Aí, quando passou alguns dias, o marido dela me levou na casa dela pra comer. Eu fiquei ali naquela cidade, ali, acho que uns 20 dias naquela cidade, só pregando no campo, ou mais. Aí eu fui na casa dela, e daí ela pegou e falou assim, eu falei: Deus, eu preciso de um sinal, que se o senhor não me der um sinal, como é que eu vou mexer nesse negócio? E depois eu vou embora, como é que fica esse negócio? Só que antes de eu sair de Foz do Iguaçu, lembra do pastor Juliano? Lembro. O pastor Juliano me entregou uma palavra. Ele falou assim: faz assim com as suas mãos, missionário. Eu fiz: está descendo uma unção de libertação na tua mão para algo lá na cidade onde você vai. E daí eu falei isso com Deus. Falei: Deus, se o mistério está comigo na vida dessa mulher, eu preciso de um sinal, porque se eu mexer aqui depois ir embora, essa mulher vai morrer. Porque é assim que acontece com os espíritos. Quando você mexe e não termina, eles matam as pessoas. Aí peguei, cheguei, ela pegou e me chamou para conversar no quarto dela. E daí ela pegou, olhou dentro do meu olho, ela falou assim: eu sei que você tem algo de Deus para me passar, pode me passar. Aí eu falei para ela assim: quem é que te falou?
Daí ela parou assim, olhou dentro do meu olho assim. Ela falou, foi Deus. Eu falei, então se foi Deus, você entende que foi Deus? Ela falou, sim. Então eu preciso te falar algo. Você com 7 anos de idade, você foi separada para um espírito maligno assim, assim, assim. E todas as vezes que você vai deslanchar, esse espírito maligno, ele te derruba no adultério. E agora Deus me mostra, sabe aquele pastor, o presidente, assim, assim? A rapaz dela fez assim, ó. Deus mostrou vocês deitados numa cama nua. Aí ela começou a chorar, William. Chorar. E ela abriu a boca e falou bem assim pra mim. Gravei 2 músicas e fez sucesso. A minha agenda não para. E depois que eu gravei essas 2 músicas, o pastor da época, o pastor presidente, se apaixonou por ela de um jeito. E ela caiu com ele. Aí ela falou assim pra mim assim, você precisa me prometer que você não vai contar pro meu marido. Eu falei, claro que não. Eu só quero te ajudar. Aí ela me falou bem assim, esses espíritos não me deixam em paz com meu marido. Toda vez que eu tenho relação sexual com eles, me dá uma alergia, um grosseirão, que dá a impressão que o problema está no esperma dele. Porque quando ele ejacula dentro de mim, ela falou bem assim, tudo fica a carne viva. E ela falou pra mim, e a gente fica até 1 mês. E quando eu tô no adultério, isso não acontece. Olha só. Aí eu achei muito forte. Tô todo arrepiado aqui. Ai, rapaz, que aqui o negócio foi forte. Na época tinha uma missionária nessa cidade que era uma mulher muito usada por Deus. Uma mulher de oração. William, ela gostava muito de cantar corinho de fogo. Essa missionária, bem moreninha. Só que ela não tinha afinação nenhuma. Sabe aquela coisa desafinava? Mas quando ela cantava, os espíritos malignos se manifestavam. E daí eu falei pra ela assim, cheguei, peguei 2 mulheres. E falei assim, olha, eu vou fazer um trabalho de libertação com uma irmã assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu não posso sozinha. Ela falou, tamo junto. Aí nós fomos na casa dessa cantora. O marido dela todo me desdenhando, sabe? Não acreditando, tal. A gente não contou tudo que, né? E nem para essas mulheres também não sabia, era só eu e ela que sabia. Ela tinha quase 2 metros de altura, ela era muito grande, mulher bonita. Fomos na casa dela. Aí coloquei, ela tinha uma mesa de madeira pesada pra, sabe, lapacho, pesado pra caramba. Ela ficou sentada aqui, essa missionária de frente com ela e a intercessora perto da porta. E o marido dessa mulher perto da pia. E eu tava atrás dela. E eu comecei a falar pra ela assim, fulana, tudo que eu falar você repete. Eu falei, missionária, pega na mão dela e vamos guerrear. Ela foi falando, foi falando. Quando chegou aos 7 anos de idade, ela fez isso aqui, ó. Aí a missionária fez um toque pra mim, que o negócio tinha baixado nela. Quando eu fui dar a volta, não deu tempo. Ela levantou tão rápido. E do jeito que ela levantou, com a mesma proporção, ela levantou a mesa junto. Rapaz, acho que tinha que ser uns 5 homens pra pegar a mesa aquela. Ela fez assim. Pau! Estouro. Quando a mesa caiu no chão, assim, eu fui tentar pegar ela, mas ela era muito alta. Eu fui tentar pegar ela, assim, e a missionária começou a expulsar o demônio. E o demônio não saía. E aquela coisa toda. E eu segurei ela aqui por trás, assim. De repente, o Senhor falou comigo. Pra quem que eu dei autoridade? Foi pra você. Então expulsa. Cara, como é que eu me desvencilhar daquela mulher? Ela me prendeu na parede, eu segurando assim. De repente, William, isso foi a única experiência que eu tive dessa forma, de ver alguém virar uma cabeça desse jeito. A cabeça dela virou. E ficou cara a cara comigo. Ela olhou dentro dos meus olhos. E aquele demônio falou pra mim, sua desgraçada, você me descobriu. Na hora, meu irmão, eu falei, não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo. Porque esse aqui é um grande problema, William. Há muitos amigos que eu conheci na área de libertação que se envaideceu com o dom. E hoje estão arrebentados. E nós precisamos entender que não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. E na hora, eu falei, não fui eu não. Foi o Deus que eu sirvo.
E quando ela virou assim, eu consegui me desvencilhar, eu fiquei cara a cara com aquele demônio. Ele virou de novo a cabeça e eu gritei. Eu li uma vez um livro que um pastor amigo me deu. Armaduras de Deus e a armadura do diabo. E na hora veio um flash muito grande daquele livro e eu clamei pelos anjos de guerra. Quando eu falei, anjos de guerra, eu quero vocês aqui agora. Rapaz, eu nunca vi na minha vida. Todos que estavam ali dentro da casa, inclusive o marido dela que estava já se tremendo, já de medo, começaram a ouvir barulho de espada. Plém, eu tô toda arrepiada aqui. Plém, plém. E aquela mulher gritava e fazia assim. Eu falei, dissipa esse demônio agora. Ela caiu. Rapaz, Deus fez uma obra na vida daquela mulher. E eu falei pra ela assim, depois que ela foi liberta aquele demônio, eu falei assim, olha pra mim. Você nunca mais vai ter problema na sua relação sexual. Você vai poder ter relação com teu marido, não vai acontecer isso. Porque se você crer hoje, esse demônio foi embora da sua vida. Aquilo ali foi uma experiência muito forte que eu tive. Caramba. O marido deve ter saído. Vamos pra casa. Você assistiu o vídeo? E aí? Forte, né? É um vídeo forte, mas forte mesmo. O que me chama a atenção nesse vídeo é muito interessante. Que essa mulher, essa cantora, ela está sendo escravizada pelo diabo. Imagina como que essa mulher não sofria no seu íntimo, sendo escrava do pecado. Imagina quantos que estão assistindo esse vídeo comigo, ou assistiram, estão escravos na pornografia, né, no pecado da mentira, do roubo. Às vezes rouba na sua empresa, faz coisas erradas até dentro da igreja. Imagina quantos que estão em adultério. Mas se você prestar atenção nesse vídeo, que ela fala que a cantora, quando cantava, a igreja ia sentir o poder de Deus. O poder de Deus manifestava quando ela cantava, mesmo ela sendo usada pelo diabo. Aí você pergunta, mas como pode isso? Um dia Jesus me respondeu essa pergunta. Fica comigo até no final. Sabe o que aconteceu? Eu perguntei isso para Deus. Porque Deus tem muitas pessoas que a gente conhece. Aí às vezes até a gente, né, tá em erro, não tá certo, e você vai ministrar o louvor, vai pregar a palavra e o culto se manifesta e Deus derrama ali. Por quê? Né, por que Deus não desmascara essa pessoa? Por que Deus não deixa o ministério dessa pessoa prosperar? Deus me respondeu numa noite que o pastor estava pregando, e ele falou assim, olha, pode ter a igreja inteira, 99% da igreja pecando, errando, ou estando aqui nesse culto só para assistir o culto, mas se tiver uma pessoa com o coração que saiu da sua casa, falando, Deus manifesta a sua glória hoje, Deus vai manifestar aqui por causa dessa uma pessoa. E por causa dessa uma pessoa, no meio dessa multidão que tiver com fé, Deus vai derramar uma unção dobrada. Você lembra de Saul? Saul foi matar os profetas. Quando ele chegou perto dos profetas, ele foi atingido pela unção, mesmo em pecado. A Bíblia fala que ele falou o dia inteiro, a noite inteira, ficou nu, falando em mistério. Então, aí está o perigo da igreja. Mesmo tem gente que estão em adultério, roubando o seu ministério, fazendo coisas, e coisas erradas, e tudo continua normal. Ele canta, o fogo cai. Ele prega, almas são rendidas aos pés do Senhor. Ele continua sendo pastor, ele continua sendo cantor, ele continua sendo diácono, ele continua sendo obreiro, e nada acontece. O milagre continua acontecendo, mas aí o que acontece? O que Jesus falou nos últimos dias? Vamos falar assim, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu manifestei, curei, repreendi demônios, libertei pessoas. Jesus falou, não te conheço, porque são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo e gostam de ser. Então, aí como Deus liberta uma pessoa dessa? Que lá no íntimo, tem muitos que estão assim, mas que lá no íntimo, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, fala, Senhor, me socorre. Que eu acredito que é o caso dessa cantora. E você vê como é que o Espírito Santo trabalha. Que eu quero te abrir seus olhos nesse vídeo para que você possa pedir ajuda para o Espírito Santo. Se você estiver numa situação dessa, enganando a sua esposa, enganando o seu esposo, sendo o pastor que está enganando a igreja, sendo o obreiro que está enganando a igreja, às vezes no vício do fumo, do vício
sabe, das drogas ainda, e parece que Deus está te... Irmão, você está sendo escravo. Não fica com medo de pedir ajuda para Deus, porque Deus não vai fazer um pastor, um missionário te revelar no meio da igreja, como acontece às vezes. Tem muito charlatão na igreja. Tem muitas pessoas que ficam sabendo da vida das pessoas no Facebook, no Instagram, ou até mesmo numa roda, e fica falando, expondo as pessoas na igreja. O Espírito Santo não vai te expor. O Espírito Santo não vai te humilhar. O Espírito Santo vai trabalhar com você. Viu que ele trabalhou com essa cantora? Ele usou essa missionária. Ela falou com a missionária pediu um teste para ele. Me coloca à frente com essa mulher. Ela ficou sozinha com a missionária. Ali foi segredo com essa mulher. A missionária fala, mas não revela quem é, não revela o nome. Você viu como o Espírito Santo trabalhou com essa cantora? Porque o amor de Deus é nos libertar. Deus quer a gente livre, Deus quer a gente para Ele. Então, se você está aí você sabe que você está errado. Você sabe que você está em adultério, até hoje ninguém te pegou. Você sabe que você está roubando a sua igreja, até hoje ninguém te pegou. Você sabe que você está enganando a sua família, até hoje ninguém te pegou. E aparentemente você continua sendo, entre aspas, o homem ou a mulher de Deus. Mas lá no íntimo, você sente essa cobrança e sente que precisa ser curado. Não tenha medo de pedir cura para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar alguém. O Espírito Santo vai trabalhar com você. Sabe uma coisa? A primeira coisa para você ser liberto, deixar de ser escravo do diabo, é querer. No momento que você quer, no momento que você começa a pegar nojo do que você faz, no momento que você colocar a sua cabeça e falar, estou cansado de ser escravo do adultério, estou cansado de ser escravo da prostituição, estou cansado de ser escravo do engano, Senhor Jesus me ajuda. Ele vai ajudar você. Você viu como é que foi bonito? Ele não expôs a mulher, a igreja, a congregação. Ele libertou aquela mulher. E eu acredito que se essa mulher, aí é uma decisão dela também, não voltar mais no erro, ela está liberta até hoje. Então, eu quero deixar essa dica para você. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Se tem uma pessoa que você tem que confiar nele, entrar dentro do seu quarto e confiar nele, é o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu não sei como você vai trabalhar, mas trabalha na minha vida. Traz na minha vida pessoas que têm chave para me libertar dessa prisão. Não expõe o seu pecado a qualquer um. Confesse a Deus. Jesus fala, entra dentro do teu quarto e conversa em segredo com o Pai. Que em segredo o Pai vai te libertar. Porque Ele sabe que existe coisa que talvez quem pode estar me ouvindo tem um ministério grande. Pode ser cantor. Sim. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, um diácono. E se você cair, você vai levar milhares de pessoas. Então é algo que Deus quer trabalhar com você, libertar você. Meu irmão, desperta. Jesus está voltando. Desperta, desperta, desperta. Para de ficar enganando a você mesmo. Para de ficar sendo escravo do erro, do pecado. Seja escravo de Cristo. Seja servo de Cristo. Seja tomado pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo, esse testemunho tenha abrido os seus olhos, fortalecido os seus olhos. E se você conhece alguém que está assim, não acuse, mas dobra seu joelho e peça sabedoria para Deus, para essas pessoas virem te procurar e você poder juntamente resolver esse problema. Mas que você faça isso debaixo da unção de Deus. Muito obrigado por ficar aqui até aqui no final. Eu vou orar por você, mas antes de orar por você, eu quero que você se inscreva nesse canal. Deixa seu comentário, o que você achou do vídeo. Uma vez por semana eu vou trazer um vídeo aqui interessante para fortalecer a minha vida e fortalecer a sua vida, família CDM 66. Inscreva nesse canal, compartilhe com alguém esse testemunho. Compartilhe esse canal com alguém. Olha, eu vou orar por você agora. Pai, no nome de Jesus eu oro por essa pessoa que sabe que precisa de uma libertação, mas tem vergonha e medo de pedir ajuda. Tem vergonha, Pai, porque essa pessoa é uma pessoa muito importante no meio da comunidade, no meio da igreja. Ela tem vergonha de se expor. E eu sei, Senhor, que isso não és um Deus de acusação, mas o Espírito Santo, um Deus de consolidação. Um Espírito Santo que convence o homem do pecado. Dê força para essa pessoa que está pedindo ajuda para o Senhor. Coloca pessoas que têm a chave para libertar essa pessoa da prisão. Em nome de Jesus, meu irmão,
Eu liberto você, eu declaro liberdade sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E compartilhe esse vídeo se você gostou. E se inscreva nesse canal e faça parte da família CDM 66. Até o próximo vídeo.